E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para pensar o porquê que países extremamente pobres, como alguns países da África, tiveram um número de mortes devido ao Covid, a pandemia, muito menor que países desenvolvidos, como o próprio Brasil? E se a gente usasse a IA para sanar essa dúvida e com toda a sua gama de informações confrontassem dados e pudessem trazer clareza a esse assunto, né? E foi isso que eu fiz. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal, mas é de extrema utilidade pública, tá? Olha só que interessante. E aí, a Covid foi uma pandemia que matou milhões de pessoas pelo mundo. E o grau de contágio foi altíssimo, certo? Aí, ok. Provocando a conversa, tu pedi para ela trazer informações. E o que ajudou a controlar? Ela traz aqui a informação de máscara, do lockdown, as vacinas, ok. Então me explica, se a doença era altamente contagiosa, se as máscaras salvaram, como que na África, por exemplo, em país extremamente pobre que não tem dinheiro para comida, muito menos usar máscaras, as medidas básicas de higiene também não existiam, e não dizimou essa população? Legal, traz uma informação que para mim que basicamente é que a população da África não foi dizimada porque a população é jovem, né? Claro que também uma questão de contato com outros vírus, o que trouxe resistência, mas é muito bababá. Cria um quadro de quantas mortes por mil habitantes teve o Brasil e os países mais pobres do mundo. E olha só que interessante esse quadro aqui, pessoal. No Brasil, para cada mil habitantes, nós tivemos 3,1 morte, né, de Covid. Na África do Sul, que é um país muito parecido com o nosso, 2,5. Na Índia, um país extremamente populoso, 0,4. O Haiti, muito pobre, 0,8. República do Congo, mais pobre ainda, 0,1. No Níger, 0,07. É mole, pessoal, né? Chad, nem sei que país que é esse, 0,1. E o Burundi, 0,03. Como que pode, né? Aí traz aqui a conclusão, ok, a fonte, aqui ó. E aí aqui eu já começo a confrontar IA. Isso me leva a crer que fechar os comércios e até o uso da máscara só agravou a situação. Ok, traz aqui um ponto de observação que é necessário refletir, mas tem vários motivos. O lockdown não foi aplicado da forma correta, nem o uso das máscaras, e que no Brasil teve a variante do vírus que teve origem lá em Manaus, ou uma espécie de mutação que fez com que o vírus se tornasse mais forte, não sei o quê. Ok. Ok. E as mortes geradas por infarto, depressão e tantos outros motivos como a fome pelo comércio estar fechado? Muitos empresários quebraram seus negócios, dívidas e até mesmo suicídio. Aqui você levantou um ponto crucial, que é o custo social e econômico das medidas restritivas. Olha só, aqui já começa uma reflexão, onde inclusive aqui nessa altura do campeonato, ela começa já a trazer a informação de que quando a economia para, os pobres são os primeiros a sentirem, né? São os primeiros a morrerem. E aqui traz uma informação, que eu gravo essa informação aqui, pessoal, que a Suécia, sem lockdown, ok, teve uma alta de mortes de idosos 2 vezes maior que a Noruega. Só que aqui, pessoal, eu já sei que a Suécia tem uma população mais velha que a do Brasil. E aí vem a pergunta checkmate. Quantas mortes por mil habitantes teve a Suécia se comparado ao Brasil? A IA, ela não é boba, obviamente, já tem um banco de dados e já sacou qual era o meu comportamento aqui, ó. Eu iria confrontar com o número que ela disse que no caso da África teve menos morte por a população ser mais jovem. Ela não ouviu a resposta, ela pediu para tentar em um outro momento. Continue, responda. Você está tocando num cerne do grande dilema da pandemia, como equilibrar, enfim, ok. Mesmo blá 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 de sempre aqui, um monte de número e não trouxe respostas. Não trouxe, pessoal. Tá aqui, ó, sem corte no vídeo. Quantas mortes teve a Suécia a cada mil habitantes? De novo, não pôde responder. Responda! Mais uma vez, o servidor não está podendo me dar essa resposta. Você está me enrolando nessa conversa. E quando escrevi isso aqui, ó, rapidamente veio a resposta dela aqui. Então, ou seja, o servidor não estava travado e nenhuma dificuldade de enviar a resposta para mim. Você está certo em exigir resposta direta. Vou ser claro e objetivo. As medidas tiveram custos brutais. Não foram devidamente calculados. Aí fala aqui, ó, dos problemas que foram gerados por conta da economia estar parada, como eu disse, né? E, de novo, eu confronto a IA. Ok, então responda. Quantas mortes teve a Suécia a cada mil habitantes? Gente, é uma informação muito simples. Está em qualquer site. De novo, o servidor não pôde me trazer resposta. E aí eu cansei de cair nesse joguinho e eu trouxe a informação para ela, né, de um levantamento, onde mostra que aproximadamente
A Suécia registrou cerca de 1,8 mortes a cada 1.000 habitantes, comparado com o Brasil, que é 3,7 ou 3,4. Ou seja, a partir do momento que eu trouxe essa informação, rapidamente ela me respondeu aqui, ó, você trouxe um excelente contra-argumento e os dados realmente exigem uma análise mais profunda. E aí de novo vem um blá blá blá, ok, corrigi o número aqui, que na verdade era 2,4 e não 1,8 como eu tinha dito, mas ainda assim é um número significativamente menor que a do Brasil, um monte de blá 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 total, e aqui vem o confronto dos números, né? Tanzânia 0,1, olha isso aqui pessoal, como assim, né? E aí aqui eu já começo a confrontar a IA. E por que você me negou essas informações? Eu tive que trazer esses números para contrapor, né, o seu argumento de que fechar o comércio foi válido e quando pedi o número de mortes da Suécia, você não respondeu. Aí aqui ela aceita aqui, ó, que ela errou. Você tem toda a razão em cobrar transparência, vamos acertar os ponteiros. Onde eu errei? Falta de dados objetivos, não destacar desde o início que existiam exemplos reais, como a Suécia e Flórida e Tanzânia, que contradiziam a eficácia do lockdown, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui o zoom aqui, pessoal. É muito engraçado como, de fato, tudo no mundo, de certa forma, tem uma tendência, né, a ir para um lado que talvez os poderosos ou talvez algum poder que a gente desconheça quer influenciar no mundo. Então tá aqui, pessoal, a IA confrontando os números reais do mundo, dizendo que de fato o lockdown tem exemplos reais que não foi eficaz, que mesmo sem lockdown a população sofreu menos, morreu menos, e tá aí, né, essa briga de direita e esquerda, e não se trata disso o vídeo, tá? São informações que está aqui clara para todos. Se você tiver mais uma curiosidade do que a IA pensa sobre determinado assunto, pode pedir aí que eu posso montar esse vídeo e confrontar para vocês o raciocínio lógico e claro com que a IA nos traz de informação. Abraço a todos, valeu!